Bom dia, diretores, diretoras, bom dia, professores de toda a rede estadual, da área de abrangência da 32ª Coordenadoria de Educação. Estamos iniciando mais um ano letivo e de forma atípica novamente, não esperávamos por este momento que fosse desta forma, mas enfim, temos que enfrentar esse momento e continuar trabalhando de uma forma efetiva. Ontem, dia 13 de março, tivemos toda a formação programada pela Secretaria Estadual de Educação com relação à questão do modelo de ensino híbrido. E hoje, então, a cargo da 32ª Coordenadoria de Educação, estamos realizando a formação para todos os nossos professores. Tivemos, antes deste momento, a fala da professora Gisélia, para a qual nós agradecemos a participação dela, neste momento, onde ela realizou uma reflexão sobre este momento para o acolhimento de todos os entes que fazem parte das escolas, né? Para todos os segmentos, para os professores, para os alunos, para os pais, enfim, para toda a comunidade que abrange a escola pública. E neste momento, então, eu peço para a Joanirce, né, que traga para nós uma reflexão em forma de um vídeo pequeno, para que a gente possa refletir sobre esses sentimentos que devemos desenvolver em todos nós para enfrentarmos todas as adversidades que ocorrem no nosso cotidiano, na nossa vida particular e também no nosso trabalho. So this life has given everyone a present, beautiful, shiny and new. Everyone but you. Golden ribbons, diamonds line everyone's path that leads to wide open doors. Everyone's but yours. Wide open doors. Hold on, keep on, even when the road seems very long. Open your eyes, even if it's cold now. There's one thing you should know. Rain will turn into snow. All the rain turns to snow. Depois de assistirmos, né, este vídeo que traz o retrato da necessidade que temos que ter, né, neste aspecto relativo à empatia, né, nos colocar, né, no espaço do outro para podermos juntos termos um coletivo para trabalhar dentro das nossas escolas, ele se faz muito importante. Neste momento, eu passo a palavra para a professora Mônica, para que ela possa fazer a sua fala, dando as boas-vindas para todos neste início de ano. Bom dia, professores e equipes diretivas das nossas escolas. Nós estamos iniciando no dia de hoje com a CRE, né, mais um ano letivo. Já iniciamos o ano letivo ontem, né, com a formação da SEDUC, tá? E eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da 32ª CRE. Todos nós sabemos, e já é senso comum, que 2020 foi um ano de desafios e
transformações em todo o mundo. Então, para o setor da educação, acredito que pode ser considerado assim um divisor de águas. As escolas tiveram que, a todo instante, se adaptar e se reinventar. Em pouco tempo, o modelo de ensino passou do presencial para o remoto e depois, logo em seguida, para o híbrido, e tudo isso na velocidade que o combate à pandemia exigiu. E também com essas adaptações sendo realizadas ali, com todos os projetos já em curso, que aquilo era março de 2020. Então, não foi um ano fácil e todos estão com muitos aprendizados, mas também com sequelas que precisam ser consideradas. A maioria de nós, professores, nunca havia ensinado nesse formato e reportam esse nível alto de ansiedade, preocupação com a saúde das suas famílias, preocupação com a própria saúde mental e física, né? Isso todos nós estamos assim, não são só os professores, mas todo mundo está assim, né? Porém, hoje também temos uma percepção da valorização da nossa carreira pela sociedade. Então, a pandemia deixou muito claro o valor que tem que ser dado ao professor e que nenhuma tecnologia vai substituir isso. Mas, com o retorno desse ano letivo, o desafio para nós, escola, é como que a gente vai promover o engajamento dos alunos nesse processo de aprendizagem. E para isso, eu acredito que precisamos investir muito no entendimento das ferramentas que a gente possui, né? E de como bem utilizá-las, para que realmente seja efetivado esse processo dentro desse contexto que a gente se encontra, né? É importante aí pontuar que uma motivação para toda a equipe escolar para esse ano 2021, depois de tudo que a gente enfrentou em 2020, depende do que a gente pode retirar de bom do que a gente passou. Então, acredito ser fundamental que precisa existir uma análise de tudo que foi realizado durante o ano letivo de 2020. Elencar ali os pontos positivos e negativos e que nessa análise sejam exaltados ali os diferenciais da equipe, a importância de que cada um teve ali dentro da equipe para a gente poder considerar o que deu certo. Então, nós ainda não temos, e não acredito que cedo teremos, uma definição de como será o ano de 2021 até lá no final. Não vejo isso como uma questão de desorganização, mas sim uma questão referente a esse momento que a gente está vivendo. Será que amanhã a gente vai ter bandeira preta? Será que amanhã a média móvel aumentou, diminuiu, bandeira amarela? Isso não é uma definição que depende só da SEDUC, como foi colocado para a gente, né, na manhã de ontem. Não depende da CRE, da 32ª, e não depende da escola somente. A gente está fazendo com que isso aconteça aqui pela Secretaria da Educação, mas isso é uma decisão que depende de muitos. Então, não são questões que decidimos sozinhos. O que temos nesse momento é que, segunda-feira, dia 8, nós retornaremos às aulas com os nossos alunos da rede estadual. E se essas aulas vão ser remotas, presenciais ou híbridas, a gente vai ter que estar preparado para qualquer situação dessa. O que a gente tem de armas para atacar essa nossa demanda aí? São aquelas que a gente construiu ali ao longo dos anos, mas
principalmente as que a gente construiu durante 2020. Tá? E o nosso alvo, o nosso escopo é a aprendizagem dos alunos. Então, são aquelas expectativas mínimas de aprendizagem que cada aluno deve alcançar, apesar dessa realidade adversa. Então, o grande desafio aí de 2021 vai ser aumentar esse número de alunos que tenham acesso ao que nós estamos planejando nesse momento. Então, será preciso formar aí uma cultura de estudo pelos meios digitais. Já iniciamos esse processo em 2020, vamos dar continuidade. Precisamos continuar driblando a precariedade no acesso à internet, a equipamentos eletrônicos, tudo isso a gente sabe. Mas o que não cabe a nós, professores, é desistir ou falar que não vai dar certo sem, pelo menos, a gente fazer a nossa parte e tentar. Nós também precisamos adotar um olhar para o percurso de aprendizagem do biênio de 2020 e 2021, considerando ali os conhecimentos, as habilidades e conteúdos que não conseguimos trabalhar no ano passado, que precisam de um reforço, e o que a gente precisa dar conta ainda em 2021. Então, vivemos esse ano totalmente atípico, de 2020, estamos entrando em 2021 da mesma forma, mas a gente teve avaliações, teve atividades, tudo que a gente fez ao longo desse ano e com a pandemia vai ser o início para o nosso 2021. É o caminho, é o nosso passo inicial para 2021, é a partir daquilo que a gente fez em 2020. Certo? Então, para analisar esses dados, os contextos que a gente tem, né, disponíveis, é preciso a gente buscar todos aqueles registros que a gente fez o ano passado. Então, sendo esse o nosso ponto de partida, a gente tem que pensar, nossa, por isso será que eu tive que fazer tudo aquilo, né, que reclamamos bastante em 2020, né, é Drive, é Classroom e tudo mais, mas se a gente não tem da onde partir, a gente não tem nem para onde a gente vai. Essa questão do que a gente fez em 2020 vai ser muito utilizada para iniciarmos o 2021. Todas aquelas atividades do Drive, do Classroom e tudo mais, elas nos servem como referência para iniciarmos o 2021. Por isso que a gente fez, enquanto CRE, muita questão de que vocês colocassem, né, em Drive, em Classroom, tudo isso como aconteceu. Tá? Não adianta fazer aquilo ficar bonito, mas não aconteceu. Então, era aquilo que aconteceu. Quando não tinha atividade, por que não tinha? Que era para mostrar a realidade, porque nós vamos partir dessa realidade para começarmos o ano letivo de 2021. Certo? Então, reunindo tudo isso que a gente tem, entramos em 2021. E esse ano vai ser um ano para a gente entender e praticar mais esse ensino híbrido. Então, o ensino híbrido é o que a gente tem, é o ensino real e possível nesse momento. O que não vai dar para deixar atrás? Vocês assistiram ontem, né, a formação da SEDUC, eu vi tudo que colocaram ali e já fizeram, né, explanaram mais ou menos o que não dá para faltar para esse planejamento de 2021. A questão da realidade, o PPP da escola, com essa nova realidade que estamos vivendo, o plano complementar da escola, o planejamento anual do professor, né, priorizando ali as habilidades da BNCC, a proposta para dar conta desses conteúdos que não puderam ser trabalhados em 2020,
o plano semanal de cada aula, né, de cada disciplina, seja no formato do anexo 7 que o professor Márcio apresentou, ou em outro formato proposto por vocês, né? A consideração sobre o ensino híbrido e o uso das ferramentas digitais, a consideração do acesso desses alunos à internet ou equipamentos, né? O acesso ou não. Também não vai ser possível deixar para trás que a gente sempre alerte sobre a baixa frequência dos alunos no modo digital, a questão da evasão escolar, aquele aluno que ficou lá em busca ativa, tudo mais, no ANAP, tudo aquilo que a gente passou em 2020, a gente não vai poder esquecer. Ele tem, como eu falei, que servir de base para a gente continuar. Então, quando a gente tiver um retorno também presencial, repassar os protocolos de segurança e higiene da escola, né? Repensar o papel do gestor, a direção, a orientação, a coordenação, supervisão e suas ações, tudo isso a gente vai dar continuidade em 2021. Então, como a gente tem uma escola diferente do que a gente teve lá no 2019, também a gente precisa dessa prática diferente, tá? Então, adequar esse aprendizado significa ter foco nessa aprendizagem, no que é mais importante, desenvolver as habilidades socioemocionais, reorganizar os conteúdos de acordo com a nova realidade, rever e adaptar objetivos, tudo isso são coisas que a gente vai estar fazendo nesse planejamento e vai estar seguindo durante todo esse ano de 2021 também. Eu vejo que a pandemia, assim, ela acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldade de aprender e exigiu esse novo educador que precisou se reinventar, teve que se adaptar, né, e tudo mais. Então, a transformação aconteceu. Vamos agora dar um olhar, né, uma melhoria também nessa transformação. A gente precisa estabelecer metas de aprendizagem. Não adianta a gente ficar naquele mesmo patamar que a gente estava lá em 2020. Vamos seguir adiante, certo? Eu tenho uma figurinha que eu gosto muito, eu acho que eu até já coloquei em reunião de diretores, né? Eu gosto muito de apresentar e vou tentar colocar para vocês aqui, que eu sempre apanho um pouquinho nessas questões tecnológicas, assim como muitos de vocês também. Não adianta me chamar de velha, não. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só me contem se está dando para ver a figurinha. Janir, está dando para ver a figurinha? Sim. Tá. Quando eu coloco essa figurinha aí, eu sempre penso assim nos alunos, né? Eu sempre coloco, me vejo enquanto professora, né? Me deparando com alunos que se encontram em diversos níveis de aprendizado, que nesses tempos de pandemia, isso se evidenciou muito, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que pensar que nossos alunos estão em diversos níveis e eles têm necessidades diferentes, tá? E eu, enquanto professor, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou deixar meus alunos sem enxergar nada, né? A partir do momento em que eu não dou condições para ele, enquanto professora, de enxergar algo mais, ou então eu posso também mostrar a eles o mundo como um todo. Então, esse eu acho que é o caminho de um educador. Da raiz, mostrar o mundo e dar raiz ao aluno para que eles criem asas. A inclusão de
todos na escola, né? Eu vejo que incluir todos esses alunos na escola é o professor que faz essa parte. Então, nesses dois caminhos, ou eu escondo o mundo do meu aluno, ou eu liberto o meu aluno. Eu dou asas para que esse aluno consiga se libertar. Então, a inclusão de todos na escola e a garantia de uma aprendizagem de qualidade é um direito antes, durante e depois da pandemia. Então, resta a nós, enquanto professores, escolher um dos dois caminhos. Certo? Então, eu acho que é isso que eu tinha para conversar um pouquinho com vocês. É claro que tem 1000 coisas acontecendo, né? Dia 8 a gente está aí com os alunos, mas o planejamento de tudo isso é nossa responsabilidade. Tá? Um abraço a todos. Eu espero que a gente consiga sair de tudo isso da melhor maneira possível. Bom dia, colegas. Então, eu sou a assessora pedagógica Denise Chagas Figueiredo, da 32ª CRE, e estou aqui para mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho na coordenadoria, que não é fácil também, que é como de vocês, a cada dia a gente aprende mais um pouquinho, a gente não sabe nada quase, vai aprendendo, né? Mas o principal é ter a vontade de aprender, né? E esse que é o principal. Então, a gente se une, se agarra umas às outras para fazer um trabalho que dê suporte a vocês. Muitas vezes, eu sei que às vezes vocês reclamam que a gente não pode atender vocês, professores, mas essa é uma orientação que a gente tem da SEDUC, né? Então, a SEDUC orienta as CREs orientam os diretores e os diretores orientam a vocês, tá? Eu sou assessora de 10 escolas, da escola Amália Germano de Paula, da escola Costa e Silva, Mário Vieira Marques, o nosso CIEP, a Ernestina Amaral Lanz, a Idê Nascimento, João Manuel de Lima e Silva, Joaquim do Nascimento Barcelos, a Maria Segiaro Hoffman, o Osmar Pope e a São Francisco Xavier. É claro que eu divido essas escolas com as minhas colegas do pedagógico, porque muitas delas têm outros cursos que são competências de outros colegas. Então, por isso que eu digo, nós somos uma equipe, uma ajuda a outra. E também eu assessoro algumas pastas, entre elas o ensino fundamental, que eu respondo por ela, mas sou ajudada pela Helenita e pelas minhas colegas, o ensino religioso, também é comigo, o tempo integral, que também eu divido com as gurias, né? A EJA e o NEJA, que também são minha responsabilidade, junto com a Simone, junto com as outras colegas, e os festejos farroupilhas, que também sou ajudada pela Helenita e pelas outras colegas quando precisa, tá? Então, estou à disposição das escolas, tudo que precisar, que forem dúvidas, relacionem as dúvidas, conversem com os diretores e eles me passam. Se eu não souber, vou recorrer a quem sabe, mas estou sempre à disposição, tá bom? Desejo um ótimo ano letivo para todas nós e que tenhamos muita fé, muita saúde e muita união, tá bom? Um abraço para vocês. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Helenita Miranda, sou assessora no Pedagógico da 32ª CRE. Espero que todos estejam bem de saúde, seus familiares também, é o que a gente mais deseja nesse momento, né, que todos estejam bem. E, como a Denise falou, a gente assessora algumas escolas, eu atendo 11 escolas. Como eu sou assessora do ensino médio do técnico, algumas ficaram, não fiquei com nenhuma escola que seja só de fundamental, então eu assessoro o Gustavo Lanche, o Polivalente, a Érico Veríssimo de Roque, o Cruzeiro do Sul, daqui de São Luís, a Aquilino, que são 2 escolas técnicas, como eu tenho a pasta da Suepro, né, eu sou interlocutora da Suepro, eu atendo as escolas técnicas. A Carlos Brates, de Porto Xavier, a Tolentina Barcelos Gonçalves, que também tem um curso técnico, José Adolfo Meister, a básica, que é de Caibaté, a Ensino Médio São Luís, aqui de São Luís,
a ensino médio de Boa Soroca, que é só ensino médio essa, e a ensino médio Henrique Sommer, e o Instituto Rui Barbosa. E atendo as pastas do ensino médio, o CEGIM, que são os projetos, que até os Chromebooks eu que estou cuidando também pelo fato de eu ser do CEGIM, que eles vieram, né, para o projeto do CEGIM. O curso normal, que daí eu trabalho junto com a Denise, tanto no médio quanto no curso normal, que é no Osmar Pope e no Instituto São Francisco Xavier, que são escolas que ela atende, mas o curso normal é comigo, né? Então, a gente divide, como ela falou, nós não somos só a gente é uma equipe, então a gente sempre se ajuda. E nessas duas escolas, a gente atende junto, inclusive a São Francisco Xavier, o técnico também é comigo, né? Então, ela atende a escola de uma maneira geral, mas o ensino médio, o técnico e o normal é comigo. E a comunicação da CREA, eu que faço, a gente se ajuda também, porque não sou da área da comunicação, mas a gente vai fazendo, né? As meninas passam as coisas, a gente vai fazendo. E o PDDE, que é as senhas dos diretores, alguns projetos também, que eu auxilio a parte pedagógica. E que o novo ensino médio também é do PDDE, então é uma parte que eu atendo, e as senhas, quando necessário, que for do PDDE também, os diretores sabem que é comigo. Como a Denise colocou, também vou frisar a questão, às vezes a gente não atende os professores, eles ficam até chateados, só que a gente não tem tempo nem pernas para atender. Então, quando tiverem alguma demanda, assim, falem com a direção, com as coordenadoras, alguma coisa, e elas entram em contato conosco. E o que tiver dentro das nossas possibilidades, a gente tenta sempre ajudar. Às vezes a gente até atende, não é para atender pelo fato de que nós não teríamos pernas, são 900 e poucos professores. Imagina se nós vamos atender todos, nós não vamos fazer outra coisa, né? Sempre alguém tem alguma demanda, alguma coisa. Então, conversem com a equipe diretiva, que eles nos passam e a gente tenta ajudar, como a Denise disse, às vezes várias vezes eu digo, eu vou entrar em contato com Porto Alegre, que eu não vou responder uma coisa que depois é mais difícil corrigir do que fazer certo. Então, estamos às ordens na coordenadoria, qualquer coisa, o nosso telefone do pedagógico, que é 7394, que às vezes o pessoal troca e cai a ligação lá embaixo, então é uma coisa mais para a equipe diretiva mesmo. Então, os professores contatam as equipes e eles conversam conosco. Tenham todos um bom dia. Então, bom dia, colegas. Desejo a todos um ótimo ano de 2021, que todos sejamos abençoados com essa grandiosa tarefa que é educar, que consigamos ter, sobretudo, tranquilidade, não menos desafio, como disse a Tamara, mas que possamos buscar, no fundo da nossa alma, a tranquilidade para podermos trabalhar um ano com produtividade, com expectativas boas de que o trabalho que estaremos fazendo está contento, vamos nos valorizar, enfim, desejar a todas e a todos que tenham, enfim, um ano abençoado. Bom, quem já me conhece, Rosemary Nascimento Martins, eu trabalho junto com as demais colegas no setor pedagógico. A gente é uma equipe, trabalha em grupo, trabalha onde uma não consegue atender uma demanda, a outra auxilia, porque isso é fundamental em qualquer segmento. Se a gente não estiver de braços dados, unidos, a gente não consegue sozinho. A parte que me cabe dentro do pedagógico é a divisão de políticas especiais, onde tem a modalidade da educação do campo, indígena e quilombola. Mesmo que aqui na nossa coordenadoria a gente não tem comunidades indígenas e quilombolas, a gente, a nível de CRE, faz parte, representa essa modalidade. Também dentro dessas divisões de políticas tem a transversalidade, aonde tem direitos humanos, a educação ambiental,
o ERER, a Educação das Relações Étnicos-Raciais, temos a Educação do Trânsito também, que provavelmente esse ano vai ter atividades a serem desenvolvidas, e CIPAV+, PROCER, que é um programa que a gente vai introduzir esse ano com toda a força, que é o auxílio para os nossos servidores, e a parte do programa Saúde na Escola. Esses três últimos, CIPAV+, PSE e o PROCER, vão ser programas que a gente vai interlaçar as ações, porque tem um objetivo comum, né? E a gente vai precisar bastante da parceria das escolas para que realmente aconteçam esse trabalho, principalmente da CIPAV, que é um trabalho grandioso. A CIDA iniciou no passado com muita propriedade esse trabalho, e eu peguei na metade do ano, e a gente deseja que esse ano também consiga realizar da continuidade. Bom, dentro das escolas, as 10 escolas que a gente se divide dentro da CRE e que cabe a mim assessorar, a gente tem essa relação dessas escolas, mas, como disse a Denise, acho que comentou, aonde uma não consegue atender num determinado momento, o colega pode contribuir. Então, continuamos com as 10 escolas do ano passado, a Escola Terezinha Medeiros Schneider, a Escola Florentino Pinto de Menezes, a Escola Dalgisa aqui de São Luís, Poçoroca, a Escola Piratini, Escola São José, a de 16 de novembro, a Escola São Jerônimo, temos a Escola São Francisco de Assis, de Roque, Raimundo de Paula, Castro Alves e a Santo Stanislau. Todas essas escolas a gente realizou um trabalho, eu de minha parte considero um trabalho foi bem interessante, de parceria, de contribuição, desafios bastante tivemos no início, mas no final a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente queria, né? Então, para finalizar, mais uma vez, que todos tenhamos um abençoado 2021. Tá? Um bom trabalho, um bom dia a todos. Então, bom dia a todos e a todas. Eu sou a professora Simone, trabalho aqui na Coordenadoria da Educação desde 2015. A minha função aqui no início era os JERGs, né, os Jogos Escolares. Como veio a pandemia, me desestruturou toda e junto, claro, um crescimento muito grande para mim. Eu consegui suprir muitas dificuldades que eu tenho e conjunto com as gurias aqui, as minhas colegas, me ajudam muito nessa questão, porque quem me conhece, né, sabe que aqui dentro o pedagógico para mim era só quase que visita, né? Então assim a minha vida era mais fora, né? E aí, mas acredito que eu consegui desenvolver um trabalho junto com as escolas em qual eu assessoro bem significante, né? Acredito que consegui vencer vários desafios, várias dificuldades que eu tive, né? Então, eu espero que estejam todos bem, né? Principalmente de saúde, né? Nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? E como as gurias falaram, a Denise falou já da nossa realidade aqui dentro, né? Que a gente teve que nos reestruturar e se nos dividirmos para podermos vencer todas as atividades que temos aqui dentro. E dentro das atividades, então, a minha função seria JERGs, né, que esse ano também não sei como que vai ficar, acredito que não vai ser possível realizar, e o do livro didático, né, o PNLD, que também ficou comigo. E a assessoria de 10 escolas também, da minha responsabilidade. Tá? Então, eu vou citar as escolas que ficaram comigo, que seria a Dom Jaime, a Padre Augusto Preusler,
o Paulo Freire, né, o Neja promotor Jorge Vicente Pacheco, essas 4 aqui de São Luís Gonzaga, a escola Natália Jacques Auric, que é de Santo Antônio, a Reginaldo Krieger e a Reinaldo Sommer, que é de 16 de novembro, a São Nicolau e a São Isidro, de São Nicolau, e a João Manuel Correia, de Porto Xavier. Eu acredito que, como já tinha dito, eu consegui, né, realizar o trabalho, né? Se ficou alguma coisa que não foi bem resolvido da minha parte, não tenho, né? Tentei ajudar, fiz o meu melhor, e as escolas também, a gente sabe o quanto trabalharam, o quanto buscaram realizar o trabalho, né? E eu espero, né, que a gente continue esse ano trabalhando junto, né? Espero poder ajudar no que vocês precisarem, né? E que todos nós tenhamos um bom ano. Bom, depois da apresentação das demais colegas que compõem o grupo do setor pedagógico da 32ª CRE, vou falar um pouco também das minhas funções aqui dentro, né? Sou assessora pedagógica do setor, respondo pelo serviço da educação especial, pelo qual eu fui convidada a trabalhar aqui no ano de 2019, no final do ano de 2019, e logo que começou a pandemia, aconteceu que nossa chefia pedagógica, professora Maria Aparecida, se saiu daqui da 32ª CRE, então desde outubro eu estou respondendo pelo setor, pela chefia do setor pedagógico. É claro que aqui dentro, com as demais assessoras, a gente busca fazer um trabalho em grupo, coletivo, vislumbrando que consigamos desenvolver da melhor forma o que nos é digamos, exigido enquanto assessores pedagógicos da 32ª. Eu também tenho a assessoria direta com 10 escolas, né? E eu vou citá-las, né? Primeiramente aqui. Então, de Mato Queimado, a escola Cristo Rei, de Roque Gonzalez, a escola de Jalmira e Alfredo Eduardo Chinvelski. De 16 de novembro, a escola de ensino médio Padre Reus. Santo Antônio das Missões, Érico Veríssimo. De Boa Soroca, a escola Miguel Fernandes. De São Luís Gonzaga, Padre Miguel Fernandes, Senador e João Aloysio Brown. E de Porto Xavier, a Escola de Ensino Médio Coronel Antônio Fioravante, CIEP. A gente sabe que no ano passado, né, a gente começou o ano letivo dentro de uma normalidade e devido a pandemia, nós tivemos que nos reinventar e não foram poucas as exigências com relação às nossas, ao nosso trabalho, à nossa vida, enfim, a tudo, né? Não foi só no sentido não foi só alguma coisa que mudou. Tivemos que nos reinventar, inovar nossas práticas, buscar ajuda, buscar o trabalho do coletivo. E no final do ano, depois de termos trilhado, né, muitas demandas, muitas exigências, muitas aprendizagens para todos nós aqui na 30ª CRE, entre dezembro e janeiro, realizou algumas visitas nas escolas, e as escolas que a gente não conseguiu ir até a escola, a gente convidou para vir aqui na CRE e fez uma avaliação daquilo que né, de que era nos colocado como exigência, que foi com relação ao Google Sala de Aula e com relação às devolutivas das atividades dos alunos no Drive da escola. O
que podemos assim constatar, né? Temos muito assim a crescer ainda no decorrer do ano letivo de 2021. Vamos ter momentos específicos para tratar de cada demanda que se fazem necessários. Mas eu queria, antes de mais nada, dizer a todos os professores de que nós tivemos muitos pontos positivos, né? Um dos primeiros pontos positivos é cada professor se colocar na posição responsável e de doação de seu tempo para que se efetivasse o trabalho, né, para que esse trabalho garantisse o direito à aprendizagem dos alunos. Se doaram tempo, doaram conhecimento, se colocar na posição de aprendentes, né, porque tivemos que aprender todos, né, com as tecnologias e com as demais situações que se apresentaram. Observamos que o trabalho solidário se efetivou porque o professor que sabia um pouco mais ajudou aquele que sabe um pouco menos, né? Isso realmente fez com que o trabalho coletivo se efetivasse na escola, onde cada um teve que fazer a sua parte. Sabemos que as equipes diretivas também se doaram muito nesse sentido, e a gente constata também que nós precisamos rever muitas questões. Mas, para isso, a gente, no decorrer do ano, vai estar trabalhando. A professora Mônica já colocou bastante com relação à questão do início do ano letivo, né, que nós não temos muitas certezas, né, e estamos vivendo o pior momento, o momento mais crítico para a nossa região durante esta pandemia, então temos que aguardar. E, como ela sempre disse no ano passado, vamos ter que realmente fatiando o boi em bifes. Não podemos, nós temos que nos cuidar, nós temos que desenvolver as competências socioemocionais que a BNCC traz, que tenhamos que desenvolver com os nossos alunos. Nós temos que pensar também em nós, porque nós temos que desenvolver a nossa empatia para nos colocar no lugar do outro que está precisando de ajuda, do nosso aluno que também está precisando. E muitos momentos nós estamos precisando, né, de ajuda, então temos que estar abertos para este auxílio também. Termos muita responsabilidade, nós escolhemos esta profissão, é uma das profissões que está a exigir muito e, como já falaram a professora Mônica e o professor ontem, numa das lives que a SEDUC promoveu, que percebemos que o professor ele é a função imprescindível, né? A sociedade também está se dando conta disso, né? Da pior forma, né? Com a pandemia. Temos que ter autoestima, temos que ver isto, temos que pensar a nossa criatividade, como é que ela está, como é que estão as nossas aulas, como é que nós temos que pensar. Depois de tudo que a gente ouviu, né, de sugestões, de ideias, nas nossas formações, nós temos aí dito pelo professor Márcio a disponibilidade, né, das formações inúmeras, né. A gente sabe que se tu colocar aí no YouTube uma palavra do que tu precisa, tu vai ter inúmeras sugestões de atividades. Então, para a gente trabalhar com criatividade com os nossos estudantes, a comunicação ela tem que ser clara, tem que chegar até os nossos alunos. E aqui eu coloco uma situação que eu até disse para um diretor enquanto eu estava conversando com ele no ano passado, que nós temos que também pensarmos, se nós não temos como dar uma aula no Meet, porque o nosso aluno não tem o acesso, que nós vamos dar o trabalho de forma física. Esse trabalho de forma física vai chegar no aluno de que forma? Porque se fosse na sala de aula presencial, a gente estaria ali, né? Dando toda a orientação necessária para que o aluno desenvolvesse aquela atividade. Então, muito cuidado com essa comunicação, o que eu quero com todo esse trabalho, né? A autonomia, né? A autonomia de que nós possamos, né, criar as nossas atividades dentro das matrizes de referência que,
como disseram também para nós ontem, na semana que vem já vai estar disponível, né? Paciência, né? Que é uma coisa que está exigindo muito, porque nós somos ansiosos por natureza, nós somos professores, nós queremos as coisas para ontem, né? Então nós temos que exercitar muito essa paciência. E a questão da nossa organização também foi frisado muito, essa questão de que nós precisamos organizar o nosso tempo para nós não excedermos em nosso trabalho. Temos que começar a nos lapidar, né? Nós temos que aprender que antes da pandemia nós tínhamos uma escola, uma realidade, uma rotina, e depois da pandemia nós temos uma outra realidade que está a exigir que sejamos um pouco diferentes nas nossas atitudes, nas nossas ações. E exige muito de cada um de nós. Bom, quanto à organização, né, do ano letivo, a gente vai estar falando mais diretamente com os diretores e coordenadores pedagógicos das escolas. E eles, então, estarão conversando com vocês, passando as nossas orientações. Porque, como acredito que foi uma das assessoras, a Denise, que falou, o caminho é SEDUC, coordenadoria, gestores das escolas. E é assim que a gente tem trabalhado. Eu gostaria de frisar que hoje à tarde ainda teremos a formação com a professora doutora Rita, que vai estar fazendo a sua reflexão sobre o papel do supervisor escolar, do coordenador pedagógico, que são afins às funções, e do orientador educacional. Por quê? Por que a gente escolheu essa temática? Para que possamos, né, ter clareza, né, dentro das escolas de qual é a função, qual é o papel desses atores que, juntos, as direções, né, diretor e vice-diretor das escolas, compõem a equipe gestora e que fazem com que a escola se torne, né, um coletivo de atores que fazem acontecer a educação. E que cada um tem a sua função, o seu papel, para que esta roda que se torna cíclica aconteça de fato e que a aprendizagem, né, de todos os envolvidos e principalmente a aprendizagem que é do aluno ocorra da melhor forma. Também teremos a fala do professor Luciano Andreata, onde ele traz mais uma fala no sentido de uma prática dele, do cotidiano do ensino híbrido. Parece uma prática mais próxima de nós, né? E é nesse sentido que a gente está trazendo para vocês estas duas temáticas ainda hoje à tarde. E eu gostaria de enfatizar que todos nós, né, SEDUC, 32ª Coordenadoria de Educação, com todos os seus setores, todas as suas funções, e principalmente o setor pedagógico, que é o qual está mais ligado diretamente à questão pedagógica das escolas, e todos os atores da escola devemos ter clareza que temos que ter esperança que isso tudo vai passar. Temos que dar o nosso melhor, temos que ser comprometidos com a função que escolhemos desempenhar, né? Temos que ter amor ao que fizemos, porque a sociedade está precisando, né? Todos nós estamos precisando de atenção, de acolhimento, de um olhar diferente, da empatia, da resiliência, que foi falado tanto, né? Eu sei que o momento que a gente vive é angustiante, mas precisamos nos lapidar, como já disse, e buscarmos sermos pessoas de bem, pessoas melhores a cada dia. E desejo, em meu nome, né, da 32ª CREA, de todos os meus colegas, que tenhamos todos nós um excelente ano de 2021.
dentro das nossas escolas, dentro das nossas casas. E que a vacina venha para todos nós logo. Um abraço a todos.